Falou mais de legislação. A mesma coisa para a legislação nesse Brasil, agora alguma coisa, né? O Rio Furado, que causa aquelas enchentes na entrada de Santos, foi aterrado com a areia da praia, em 1996. Não vi ninguém tomar providência. Eu levei ao conhecimento do Ministério Público. O Rio São Jorge está sendo retirado da lama de lá, falando que vai aprofundar, sendo que o Rio São Jorge não é um rio comum, é um rio do estuário. A água vai e vem conforme a maré. Então, o que obstrui a passão das águas não é o leito do rio em si, a água da maré, quando a maré enche, quando a maré vazia. E as enchentes na entrada de Santos acontecem por causa disso, porque não tem saída para esse São Jorge. Ali é que é o problema. O Serviço Patrimônio da União, lá no Saboó, a prefeitura misturou terrenos que não eram aforados com terrenos aforados, excluiu os aforados, incluiu os não aforados e vendeu como aforados. Levei ao conhecimento do SPU, nada foi feito. Ao contrário, ele contribui para esse sistema continuar. Essas coisas, como se fala para uma coisa, a legislação vale, mas para outra não vale. As ruas do bairro do Saboó viraram oficinas de caminhão, em via pública. A gente comunica a prefeitura, comunica o meio ambiente da prefeitura, empresas de transporte sendo instaladas em ruas locais e assim por diante. Eu quero saber para que vale a legislação? Para uns, para o povo não vale nada? É isso. Bom, em relação à questão de uso e ocupação do solo, né, quem tem a atribuição legal pela Constituição de fiscalizar é a Prefeitura Municipal. Não, independe disso. A questão de terrenos de marinha é uma questão da legislação patrimonial. São áreas da União que podem ser outorgadas ou não. Agora, o uso que se faz da área, né, é competência municipal. E a próxima inscrita? Débora. Eu vou só pedir isso, pessoal. Perguntas objetivas para a resposta ser objetiva. Obrigada, boa noite a todos e todas. A minha pergunta para o senhor Sérgio, a questão da prainha, ela é área da União, né? Então, a minha dúvida é de que forma que ela vai ser declarada como área para uso atividade pública, né? E no caso da obra Seminarino ou Pelino, ela vai atingir justamente o Cais da Copa, né? Que é uma obra do Parque 2, se eu não estou enganada. E também isso deveria ser autorizado pela União, essa obra, para poder utilizar aí, ela vai atingir diretamente uma obra onde houve um investimento do governo federal. Há essa necessidade e como isso se dá? Bom, eu vou responder primeiro a questão da prainha. É uma área da União. O empreendedor necessitará de uma outorga da União, certo? Aí, dependendo do tipo de construção, poderá ser dada apenas uma autorização de obra, né, ou uma cessão, no caso ao governo do Estado. Mas uma das pré-condições a serem, que foi inclusive apresentada dessa, é a questão da outorga que foi feita aos moradores. Isso terá que ser explicado e foi inclusive, segundo eles, era para eles uma novidade que eles não tinham essa informação. Então, se vocês tivessem consultado a SPU antes de fazer o projeto, a gente teria informado isso. Em relação à CODESP, como é que funciona a legislação patrimonial da União? Como a CODESP é uma empresa do governo federal e ela ocupa a área da União, é ela que tem a responsabilidade, no caso, como administrador do porto, de conceder a outorga. E acho que o Paulinho pode responder com mais propriedade. Com relação ao Cais da Copa, perfeito. Realmente o projeto deles passa em cima do Cais da Copa que acabou de ser construído agora. Recurso do governo federal, PAC Copa, e tem que ter, primeiro, uma análise da CODESP. A CODESP já fez a análise, já se posicionou de forma contrária, submeteu a Secretaria de Portos, conforme eu falei, que referendou a posição, nós oficiamos o dessa a respeito. Evidentemente que as tratativas
de outras localizações e melhor respostas a outros posicionamentos de localizações do túnel, acham-se em curso. Com certeza, qualquer uma que seja a alternativa escolhida vai acabar passando por área do porto, portanto, a Coleste vai analisar, vai submeter a SERP e a SERP vai dizer se ok ou não pelo governo federal. Okay? Andréia Moreira. Depois da Andréia, eu pediria que o José Santaella e o Gilmar ficassem na porta. Boa noite. Sou de Guarujá, tá? Eu gostaria de saber, de verdade, a pergunta seria para o presidente do DERSA que nos faz presente aqui, né? Mas vamos lá para todos. Qual foi o critério utilizado para aquela pesquisa, baseada em que, dados de que censo, foi apontado dizendo que 1.255 famílias sairiam dali, sendo que a população brasileira todos sabem que não dá para ter 3 pessoas dentro de uma casa, entendeu? Então, assim, se você for calcular bem, isso vai chegar próximo a 5.000 famílias, 5.000 pessoas. Então, eu gostaria de saber aonde está esse número, aonde está registrado isso, qual a área de construção de terreno, seria para o representante do DERSA, não está aqui, né? Já que é um patrimônio da União, quem está se responsabilizando? Aonde dizem, entendeu? Aonde vai estar escrito, aonde que a ata está dizendo, em que lugar vai ser, vamos lá, em que lugar, qual área vai ser construída, aonde está a urbanização disso, tudo aquilo foi colocado, eu quero saber quem está se responsabilizando por isso. Quem está fazendo isso, quem está dizendo, olha, eu vou fazer, aonde está dizendo, em que nome, quem está assinando, aonde está assinado isso. Só isso que eu gostaria de saber, de perguntar a todos, aos presentes. Manuel. Bom, vamos reagir diante da questão da colega. José Santaella, É um problema. Até eu estava pensando aqui, o Brasil, desde o século XVII, tem leis ambientais rigorosíssimas. Né? Até o Código Civil, as leis que regiram o Brasil vieram do século XVII, e coisas assim. Se você cortar uma árvore que dá fruto, você vai ser degradado para a África. Quer dizer, não é por falta de lei, a senhora das Federações Filipinas, né? Não é por falta de lei que as coisas não funcionam. Então, beleza. Tem até um texto que eu acho bacana, você dá uma olhada, chama assim, tudo mudou para que nada mudasse. Né? Ou seja, a lei muda para nada mudar. A lei muda para as coisas ficarem como estão. Né? Essa parece ser uma regra. E com relação a esse tema que se levanta, é fundamental de fato o projeto. O que é o projeto? Onde vai ficar as pessoas, onde ficarão, como ficarão, não é plano, não é discurso, não é blá blá blá, é projeto, onde fica. Assim como tudo tem um lugar, legal. Onde estão as pessoas, como é que elas ficam, como é que elas moram, etc. E tem sim como saber quando as pessoas moram. Isso tem razão. O número de famílias médias no Brasil é 3, alguma coisa, não é bem isso não. Claro. Olha, na pergunta do José que vai fazer agora, a gente encerra as inscrições, tá? José. Posso falar aqui? Boa noite. Né? Eu sou conhecido como José, a Alcione que teve o prazer de aparecer. E eu sou um cientista do Colégio Canadá, do tempo do Estado, fui estudar numa universidade pública. E o assunto é mobilidade. Né? E eu tive a satisfação de ter morado na Alemanha durante 3 anos com estudos. O governo alemão regularmente me convida para seminários. Eu sou engenheiro mecânico, especializado em soldagem, tenho uma empresa própria há 10 anos. Depois que a Alcione me chamou para uma reunião com o poder público dessa cidade, e quando o poder público disse que não havia desenho e projeto, eu me inscrevi como a minha empresa, como interessado em fornecer serviços. E eu tive acesso a todos os desenhos, a planilha da obra, a todos os dados, e repassei para muitos colegas aqui, né? E eu estou chocado com o assunto mobilidade ser tratado dessa forma pelo poder público. Primeiro, mobilidade é o caminho contrário, é tirar veículo da cidade. Quando perguntei ao senhor prefeito, cadê o projeto de ciclovias para a cidade? Isso que está sendo feito, mas não está lá contemplado. Quando a gente pergunta que
vai haver um tráfego diário de 14 mil veículos, inclusive caminhões, e o prefeito nos responde que caminhão ele vai proibir, eu não consigo entender que essa é uma razão básica do projeto, é o tráfego de caminhões. Se a Dersa proibiu caminhões descer a serra pela Imigrantes, porque tem uma inclinação de 7%, o túnel vai ter uma inclinação de 7%, e lá vai descer caminhão do Vira, que os caminhões que estão no estado, que já são conhecidos. E me choca mais ainda, ontem o senhor prefeito, no Congresso da Construção, declarou que aquela área do túnel é degradada. Degradada por quem? Pelo poder público ou pelos moradores? Então hoje nós temos propriedades lá que estavam, de certa forma, aguardando a decisão da justiça, por 2 anos com o inquilino não quitava. Então eu tive que correr este ano para cuidar do imóvel, porque o prefeito entendeu que aquilo é degradado. Degradado é o trânsito que ele não cuida, toda aquela região. Bom, vamos lá, tecnicamente, o túnel não está contemplando proteção acústica, não existe barreira acústica. 14 mil veículos numa rampa de acesso pela Patrocínio, onde vai ficar a Casa da Alcione, Dona Maria, né? Não tem proteção acústica. E o prefeito falar que depois a gente agrega 300 milhões, 400 milhões no projeto, eu fico perdido como nós tratamos aqui no país essas questões. Outro ponto, 2 meses atrás nós tivemos uma enchente na cidade. Não existe barreira de contenção ou um plano emergencial se aquele túnel virar um piscinão. Ele vai absorver água. Só existem 2 bombas que estão lá relacionadas na planilha de custos, que são bombas para tirar uma água de lavagem. Só. Isso não é possível. Um projeto dessa magnitude não ter barreira de contenção. Então vai colocar pedestre, ciclovia, que não tem lá dentro, na avenida, nós estamos contemplando ciclovias. Você coloca todas essas questões de mobilidade de uma forma no caldeirão, uma planilha enorme, e o poder público, cadê? Onde está aqui para discutir isso? Só temos uma barreira acústica nesse país, no Rodoanel, 700 metros, próximo do trevo da Castelo Branco, porque tem um condomínio de alto luxo atrás. Exatamente, 700 metros. Aqui não temos nada. Esse é o ponto. É um projeto feito à pressa, sem uma consistência técnica adequada. Esse é o que eu gostaria de colocar. Agradeço. Gilmar. Depois do Gilmar é o Nilson Sartori. Boa noite. A primeira coisa que eu queria falar para as pessoas aqui é que nós, moradores, não somos contrários ao túnel. Somos contrários à posição em que ele está sendo colocado. Isso mesmo, mas se a gente fala A questão que eu gostaria de perguntar são 2. A primeira, durante a construção desse túnel, se acontecer algum acidente como no metrô, como vai ser? Existe dentro do projeto da Dersa socorro às pessoas? O que vai ser feito? Como isso vai ser procedido? A segunda, não existe no projeto da Dersa nada que se relacione às pessoas, porque não contempla nada para as pessoas, só que você vai ser desapropriado. Então eu gostaria que o doutor Aldo, se pudesse, respondesse. Bom, em relação à sua primeira pergunta, em todos os processos de licenciamento ambiental é necessário, para a fase de obtenção de licença de instalação, a apresentação de subprojetos ou subprogramas, e um deles é o subprograma de segurança. É evidente que nesses subprogramas de segurança eles têm que contemplar todos aqueles riscos que vão ser detectados, ou que deveriam ter sido detectados, vamos colocar dessa forma, no estudo de impacto ambiental. Eu digo que deveriam, porque na visão do Ministério Público esses
essa detecção dos riscos ela deveria estar contemplada na fase anterior, né, na elaboração do EIA-RIO. Infelizmente, os órgãos ambientais, isso não é um privilégio do projeto do túnel nem da CETESB, tá? Aconteceu mesmo com o pré-sal. As questões os programas de segurança são elaborados após a concessão da licença prévia e antes da licença de instalação. Então, esperamos que esses programas, que são aqueles desenvolvidos apenas durante a execução da obra, né, eles estejam contemplados, inclusive aqueles de segurança, de contenção, de escavações, etc., que foi o problema que aconteceu no metrô em São Paulo. Né? Mas nos preocupa bastante com a necessidade de que haja também um monitoramento fino do órgão ambiental que está licenciando, para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu em São Vicente com a obra do VLT, em que, para a interdição de uma rua, se deixou os moradores com acesso restrito às suas casas. Era possível, numa obra pública de interesse público, restringir o acesso? Não estava impedido o acesso, mas estava restrito. Agora, ninguém lembrou de perguntar para o Corpo de Bombeiros se, em caso de incêndio, ele conseguia chegar nas casas. E não conseguia. E era muito simples, era só instalar uma caixa d'água para uso do Corpo de Bombeiros, ali naquela área de obra, para que, em caso de acidente, fosse utilizado. Então, houve uma falha no programa de contenção de risco nessa obra. Né? Segundo a DERSA, isso foi um refinamento da questão, né? E passou desapercebido, etc. Mas veja bem,